E a gente começa atualizando sobre os assassinatos dentro de um hospital particular de Taguatinga, esse assunto aí que dominou o país. Outras 3 famílias desconfiam que os parentes foram vítimas dos técnicos de enfermagem. A suspeita é de que esses pacientes tenham sido assassinados meses antes, em agosto e março do ano passado. Eles procuraram a Polícia Civil para pedir uma nova investigação. Hoje, a nossa equipe conversou com exclusividade com uma das famílias. Os detalhes chegando ao vivo com Anne Cássia. Oi, Anne, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Nós estamos falando de pelo menos mais 3 famílias que estão vivendo novamente o luto, a perda aí de entes queridos, parentes familiares. Então, essas famílias que procuraram aí a Polícia Civil já foram ouvidas e a delegacia agora avalia a abertura de um novo inquérito para apurar se essas mortes têm ligação ou não com Marcos Vinícius e as 2 técnicas de enfermagem que já estão presas. A apuração agora inclui o cruzamento dos prontuários médicos, escalas de plantão e laudos do IML. Tudo isso pode ser feito sem a necessidade de exumação dos corpos. Como você disse, hoje a nossa equipe, a repórter Agatha Gonzaga, conversou com exclusividade com uma dessas famílias que apresentou, então, essa denúncia por suspeitar de que o parente tenha sido vítima desses 3 técnicos de enfermagem, alegando que essa mulher deu entrada ali no hospital apenas devido a uma fraqueza. Inclusive, tivemos acesso também a um áudio que esse familiar gravou ali, tendo uma conversa com o médico, falando que foram feitos testes no coração dessa paciente, que essa paciente tinha ali um coração bom, mas que mesmo assim essa mulher acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e morreu dentro do hospital, isso em março do ano passado. Diante desse momento de fragilidade, de incertezas, essa pessoa aceitou conversar com a nossa equipe, mas sem se identificar. E agora a gente escuta um trecho desse relato. A suspeita de início é porque veio à tona essa situação aí dos enfermeiros e minha mãe deu a entrada no Anchieta dia 11, né? E foi feito os exames cardíacos nela e não foi constatado nada. E ela teve um ataque cardíaco dentro da própria unidade do Anchieta. Então, essa pessoa já entregou tanto o prontuário médico da vítima quanto o áudio que foi gravado ali pela equipe médica falando sobre a situação dela. E agora os investigadores vão verificar se a morte dessa pessoa tem alguma relação com a atuação dos técnicos de enfermagem que, como a gente disse, seguem presos. Assim como nos outros 2 casos, não há ainda confirmação de crime, mas a Polícia Civil agora está analisando também se esses óbitos se encaixam no mesmo padrão dos assassinatos já confirmados. Nós estamos falando de 3 técnicos de enfermagem que estão presos temporariamente, Marcos Vinícius e as auxiliares Marcela e Amanda. Inclusive, a defesa da Amanda apresentou hoje um pedido de prisão domiciliar que foi negado pela Justiça. Ela alega ali ter um filho de 9 anos de idade. A defesa também confirmou para a nossa produção que vai entrar com o recurso. Em nota, o hospital se manifestou novamente, falando que atua aí nesse processo como denunciante e vítima e não como investigado, e que por isso não tem acesso aos autos que correm em segredo de justiça. O hospital também afirma que toda informação ou imagem sobre o prontuário médico, todas essas provas que podem ser utilizadas para confirmação ou não de novos casos devem ser solicitadas às autoridades policiais. Renata? Imagino como é que está a cabeça, né, desses familiares que tiveram pacientes que morreram nesse período. Obrigada, Anne. E olha, a defesa do técnico de enfermagem, Marcos Vinícius, se manifestou pela primeira vez. Por meio de nota, o advogado disse que o caso está em fase de investigação e sob segredo de justiça. As imagens das câmeras de segurança mostram Marcos Vinícius na UTI do hospital. Em um dos registros, ele aparece usando um computador. Em outro momento, está ao lado de pacientes. Ele também acompanha o trabalho de alguns profissionais na UTI. As imagens, que fazem parte do inquérito da Polícia Civil, mostram ainda a técnica de enfermagem Marcela Camiles Alves no setor.
A defesa de Marcos Vinícius publicou uma nota explicando que o inquérito policial ainda está na fase investigativa, sem qualquer conclusão, denúncia ou decisão judicial. E que, como o processo corre em segredo de justiça, todos os esclarecimentos estão sendo prestados exclusivamente às autoridades. A Polícia Civil continua analisando laudos de pacientes que morreram em locais onde o técnico de enfermagem trabalhou, para ver se há alguma relação entre os óbitos e os 3 casos confirmados. Os investigadores não encontraram motivação financeira para os crimes e a principal hipótese, até o momento, é um possível quadro de psicopatia do autor.